Olá, pessoal! Vamos agora dar continuidade à unidade curricular Assistência do Técnico em Enfermagem em Unidades e Cuidados ao Paciente Crítico Adulto. Nós vamos agora abordar a unidade 2. Esta unidade nós dividimos em duas partes. Nesta parte, nós vamos falar sobre a assistência do técnico de enfermagem na prevenção de lesão por pressão e no tratamento de feridas do paciente crítico adulto. Nós sabemos que esses assuntos que a gente está abordando nessa unidade curricular são assuntos bem complexos que exigem bastante conhecimento dos profissionais e a gente não vai conseguir abordar todos os assuntos aqui. Então, novamente, eu vou dar a dica a vocês sobre vocês utilizarem as literaturas disponíveis lá no Coffin Play. Inclusive, algumas literaturas foram aplicadas neste material. Então, vamos falar agora sobre lesão por pressão. Nós sabemos que esse termo passou por vários ajustes até chegar a este nome, lesão por pressão. Que se trata de quê? De lesões cutâneas ou de partes moles que se desenvolvem quando o tecido é comprimido em uma proeminência óssea e uma superfície dura, instalando-se gradualmente um processo isquêmico. Então, nós temos aí vários fatores que podem levar a esse comprometimento. E o paciente de unidade de terapia intensiva é um paciente que tem vários fatores que podem levar a essas lesões. Fatores nutricionais, fatores ambientais, fatores em relação ao colchão, em relação ao quadro clínico dele. E aí é um dos cuidados que a enfermagem, quem atua nessas unidades, precisa estar em constante vigilância. Sabemos que as unidades de cuidados intensivos, várias delas utilizam o relógio de alternância de decúbito, que, através dele, nós podemos realizar a mudança de decúbito seguindo essa sequência que o relógio traz, que é o decúbito dorsal, o decúbito lateral direito, o esquerdo, e devendo também adotar algumas medidas de conforto durante a adoção destas posições e, assim, prevenir a lesão por pressão. A lesão por pressão, ela tem vários estágios de classificação e, atualmente, ela é classificada em estágio 1, 2, 3 e 4, além de outros estágios que a gente vai falar a seguir. No estágio 1, a pele está íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura. No estágio 2, a perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. No estágio 3, a perda da pele em sua espessura total, como vocês veem aí na imagem, na qual a gordura é visível e frequentemente tecido de granulação e lesão com bordas enroladas estão presentes. E no estágio 4, a perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamentos, cartilagem ou osso. Então, nós, profissionais de enfermagem, devemos adotar várias medidas de forma a evitar que nossos pacientes que estão sob nossos cuidados, eles cheguem a estágios tão avançados ou sequer cheguem à instalação da lesão por pressão. Então, nós temos aí, de acordo com a classificação que eu acabei de descrever, algumas imagens que trazem exemplos dessas lesões. A seguir, nós vamos também agora ver que outras classificações a lesão por pressão pode ter. Então, nós temos a lesão por pressão não classificável, a lesão por pressão tissular profunda e algumas outras definições adicionais, como lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos
e lesão por pressão em membranas mucosas. A seguir, nós vamos trazer aqui para vocês algumas imagens que também vão representar esses tipos de lesões. Então, falando um pouco sobre lesão por pressão não classificável, a perda da pele em sua espessura total e perda tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada, porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. E a lesão por pressão tissular profunda, a pele está intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, que não embranquece, ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha com exudato sanguinolento. Então, vocês já devem ter visto em alguns pacientes das unidades de vocês esses vários estágios de lesões que a gente está trazendo aqui. E outra classificação, nós temos a lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos. Esse sim, nós também precisamos ter cuidado, porque às vezes um protetor de agulha, um próprio dispositivo que o paciente está em uso pode levar à ocorrência de lesão em qualquer área do corpo do paciente. E aí, a lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, ela descreve a etiologia da lesão e resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. E por último, nós vamos ter a classificação da lesão por pressão em membranas mucosas, encontradas quando há históricos de uso de dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas. Muitas vezes, por exemplo, uma sonda. E aí nós temos também algumas imagens que representam bem esses tipos de classificações que a gente discutiu agora. Acredito que em todas as unidades de cuidados intensivos, a escala de Braden ela é bastante utilizada e ela se trata de uma ferramenta que pode auxiliar o profissional de enfermagem a classificar a lesão e, inclusive, de forma que esse profissional ele possa adotar as medidas necessárias para intervir durante a assistência a esse paciente. Sabendo que, se a pontuação, nessa escala, nós vamos ter a avaliação da percepção sensorial, da umidade, da atividade do paciente, da mobilidade, da nutrição, fricção e do cisalhamento. E aí nós vamos ter, de acordo com essa classificação, que a gente vai tá avaliando, nós vamos ter risco brando, onde a pontuação vai ser de 15 a 16, um risco moderado, onde a pontuação dos scores listados nesta escala serão de 12 a 14 e um risco severo abaixo de 11. Então, nesses três estágios, nestas três classificações, é possível a gente verificar que existe o risco. Então, a escala é uma ferramenta importantíssima para o profissional. Se a pontuação da escala de Braden for menor ou igual a 15, deverão ser tomadas as seguintes providências. Avaliar diariamente o risco de lesão por pressão. Então, durante a mudança de decúbito, ela deve ser realizada a cada 2 horas. E durante este procedimento, nós vamos sempre estar avaliando os locais de proeminências ósseas possíveis, locais onde são possíveis a instalação da lesão por pressão, que a gente vai ver no slide a seguir. Posicionamento do paciente no leito e realizar a mudança de decúbito deve ser realizada com a ajuda de mais de uma pessoa, sempre com segurança. Manter os lençóis da cama secos, porque a umidade vai favorecer o aparecimento. Sem vincos e sem restos de alimentos. Usar coxins para deixar o paciente confortável. Observar qualquer sinal de desconforto e anotar no prontuário. Então, a seguir, nós vamos trazer aí umas imagens que mostram o paciente no decúbito dorsal, quais os locais de proeminências
e podem aparecer aí, instalar uma lesão por pressão. No decúbito lateral e na posição prona, muito utilizada com o advento da COVID. Também nós temos aí, no quadro a seguir, se o paciente tiver acamado ou de cadeira de roda, em que locais podem aparecer. E aí nós podemos adotar, gente, travesseiros e coxins, que são facilmente disponíveis. Às vezes a gente não tem, mas a gente pode preparar utilizando lençóis, cobertores, e eles podem ser utilizados para auxiliar a redistribuição da pressão. O local apropriado vai depender do decúbito do paciente e a avaliação dos pontos de pressão. E é você, profissional, que pode estar avaliando e adotando a medida correta. Além de, hoje, muito utilizado na UTI em todos os pacientes, é o colchão pneumático, que também deve ser avaliado em relação ao seu uso e a sua eficácia em cada paciente. Também deve-se oferecer cuidado humanizado, escuta comprometida ao paciente e à família, colher dados, identificar necessidades. Eu não falei, mas é muito importante, gente, que você faça uma avaliação precisa de todo o paciente, inclusive na admissão deste paciente, de forma que você registre aí o surgimento ou se você avalie que esse paciente já veio com alguma lesão em determinado local. Manter boa comunicação com a equipe interprofissional e acioná-la quando necessária. Realizar a avaliação da ferida e a prática do curativo. Avaliar os recursos disponíveis, condições econômicas e ambientais. Administrar a medicação analgésica prescrita, se necessário, de 10 a 30 minutos antes da troca do curativo, porque é um momento em que você pode ter o aparecimento de dor e aí você pode evitar. Realizar trocas de curativos diárias, de acordo com a cobertura a ser utilizada, e a indicação da cobertura. Proteger o curativo durante o banho, porque existem algumas coberturas que às vezes não trocam diariamente. Realizar o registro de enfermagem após curativo no prontuário. Então, nós profissionais de enfermagem, você profissional técnico de enfermagem, vocês têm que entender, que o cuidado do paciente em unidade de terapia intensiva é fundamental e vocês são os profissionais que estão continuamente com ele e são vigilantes na prevenção da lesão por pressão e na adoção das medidas necessárias para que não se instale essa lesão, porque aí vem outros problemas. E aí nós vamos falar um pouco sobre quais as medidas que nós vamos adotar. A limpeza da ferida, que vai visar, seja da ferida lesão por pressão ou seja de outra ferida. Então, ela visa remover fragmentos, materiais de curativos antigos e tecidos necróticos de sua superfície. O material indicado é o PHMB, composto antisséptico e antibacteriano. Na ausência dele, também pode ser utilizado nesta etapa a solução fisiológica em grande quantidade, de forma que sejam eliminados todos os biofilmes instalados na lesão. E aí você deve realizar irrigação com pressão adequada. Também pode ser realizado o desbridamento. Então, é um procedimento realizado pelo enfermeiro, mas que você, durante a realização do curativo, pode identificar e falar com o profissional enfermeiro para vir avaliar também esta ferida. E o fator mais importante na gerência da lesão é a retirada do tecido inviável, para que possa ocorrer a cicatrização. Pode ser feito de forma mecânica, com auxílio de lâmina de bisturi ou até de uma agulha, ou com auxílio de um produto, a exemplo das placas de hidrocolóide. E também pode ser realizada diretamente por um cirurgião. O curativo tem a finalidade de proteger a ferida de contaminação e evitar trauma.
promover compressão em casos de sangramento, aplicar medicamentos, absorver drenagens e realizar desbridamento de tecido necrótico. Existem vários tipos de curativo. E aí, eu trago mais uma vez, peço mais uma vez a vocês que busquem na literatura, que inclusive está citada aí em alguns slides, quais são as coberturas mais adequadas, as indicações dos curativos. E aí você tem que entender que você é um grande responsável durante esse cuidado ao paciente em unidades de cuidados críticos. E assim nós vamos finalizando a parte 1 da unidade 2, onde abordamos a assistência do técnico de enfermagem na prevenção de lesão por pressão e no tratamento de feridas do paciente crítico adulto. E assim finalizamos a nossa aula de hoje e continuaremos no próximo módulo. Obrigada.